André, você citou aí 3 pilares, né? Só recapitulando, que nós se baseamos numa visão sobre nós mesmos, numa visão das pessoas e numa esperança de futuro. No momento em que nós estamos ainda no meio de uma grande pandemia, porque apesar da reabertura econômica do país, os números de óbitos e de infectados só aumentam a cada dia. Você acha que nesse momento em que nós vivemos um confinamento recente e ainda estamos vivendo um período bastante complexo, né, na questão social, como que fica a visão das pessoas sobre si mesmas? Você acha que isso intensifica um olhar para si? Porque nós ficamos confinados, então automaticamente nós fomos levados a curtir a nossa própria companhia, né? Isso também acho que altera um pouco da visão que nós temos sobre as outras pessoas e principalmente altera a perspectiva de futuro, porque os planos que, por exemplo, eu tinha para 2020 foram todos remanejados, né? Não dá para eu continuar. Você acha que a pandemia, né, que esse caos social e econômico que nós estamos vivendo, ele intensifica a necessidade pelo desenvolvimento do autoconhecimento? Sem sombra de dúvidas, Felipe. A primeira circunstância, agora nós temos o tão faltante tempo que não tínhamos em outros momentos, né? Não tínhamos tempo para estar sozinhos com a gente mesmo, não tínhamos tempo para nos autoconhecer. Agora nós temos isso. Mais que isso, a rotina sempre muito corrida, Felipe, não nos permite muitas vezes olhar para nós mesmos. Um exemplo que eu dou para os meus pacientes: Felipe, hoje, só nesse tempo de live, sei lá, 30, 40 minutos, muito provavelmente você olhou mais para mim durante o seu dia todo do que para si mesmo. Quanto tempo você passou diante do espelho hoje? Verdade. Tá? Tirando alguns casos, né, um pouco mais narcisistas aí que passam, né, horas e horas no espelho, né? Mas no geral a gente não tem esse costume de olhar para si próprio, Felipe, justamente por essas questões que nós estamos conversando. Então, esse momento, Felipe, uma palavra que você disse no meio da sua fala agora, extremamente importante: remanejei. Olha, André, eu tinha sonhos, projetos nesse ano de 2020 e agora eu tive que remanejar. Dependendo do modo como você tem a sua visão de si mesmo, Felipe, a visão dos outros e a esperança de futuro, você não teria remanejado, você teria desistido dos seus sonhos. Talvez você não teria remanejado, você teria tentado a fórceps fazer com que ele aconteça, mesmo a época não sendo propícia. Então, é importante nós entendermos, Felipe. Eu vou dar um exemplo. Aaron Beck, ele vai um pouco mais longe, ele fala que todos nós desenvolvemos crenças centrais sobre nós mesmos, Felipe. Essas crenças não são no sentido de fé, mas na maneira como nós enxergamos. Aaron Beck, ele vai falar assim: Felipe, não importa o que acontece com você, Felipe, importa a interpretação que você dá para aquilo que aconteceu com você. Então, eu vou dar um exemplo básico, Felipe. Vamos pensar que você, daqui a uns anos, você vai ter 2 filhos gêmeos. Você tem 2 filhos gêmeos lá, eles com 3, 4 anos. Olha a sua cara de alegria pelos filhos gêmeos aí que você vai ter. Vamos lá, trabalhoso, vou te contar. Esses filhos, vamos pensar que você entrou numa fase difícil da sua vida, Felipe. E você está lá trabalhando, ralando, mas não consegue trazer o sustento adequado para casa, não consegue. Esses 2 filhos estão te olhando fazer a janta, e essa janta você vai ter que abrir mão de se alimentar para que seus filhos possam comer. Um dos filhos gêmeos nasceram no mesmo dia, mesmo signo, mesmo ambiente, mesma genética, tudo. Mas um vai olhar para você e falar: nossa, meu pai é um cara fenomenal. Olha como ele se esforça, olha como ele não desiste, olha como ele vai deixar de comer para que eu possa me alimentar. Quais emoções esse filho vai alimentar por você, Felipe? Emoções. A alegria de ter você na vida dele, admiração, amor. Olha, né? Vai querer ser parecido com você quando crescer. Agora vamos pensar que o outro filho olha para você: nossa, olha, meu pai é um derrotado, meu. Ele trabalha e nem para trazer comida. Olha, ele vai ter que passar a noite sem comer
para que eu e meu irmão possam comer. Nossa, nunca quero ser que nem meu pai. Que emoções esse filho vai alimentar por você, Felipe? Raiva, desprezo, vergonha, né? Agora percebe, Felipe, a situação é a mesma. O que diferencia são duas pessoas diferentes interpretando a mesma realidade, Felipe. E aí, isso que faz toda a diferença. Não é uma psicologia positivista no sentido, Felipe, não, olha, eu perdi meu pai hoje, não, mas tá tudo bem, eu vivi muitos anos com ele. A gratidão é extremamente importante. Não, mas tudo bem, eu tô aprendendo a lidar com a vida, tá tudo bem, perdi ele, uhul, vamos fazer um churrasco. Não, vai doer, vai machucar, faz parte a dor nesse momento. Eu posso utilizar isso como gratidão pelo tempo que eu vivi, como aprendizagem? Posso. Eu posso interpretar de uma maneira mais saudável? Com toda certeza, Felipe. Mas eu tenho que entender que há um equilíbrio em todas essas coisas, né? Não adianta eu só achar que só tem lado bom. Tudo é um equilíbrio que nós estamos vivendo. Nessa questão da crença, Felipe, a sua crença central ela é formada na infância. Então tem gênese lá na infância, com 4, 5, 6, 7 anos. Ela é super rígida e super generalizada, Felipe. Ou seja, nós enxergamos a vida desse jeito, é isso, é preto no branco, é isso e aquilo, e levamos isso para todas as situações. E aí o que acontece? Essa crença central, Felipe, ela vai disparar o que o Aaron Beck chamou de pensamentos automáticos em situações de conflitos no seu dia a dia. Então, se eu tenho uma crença, por exemplo, nós temos alguns grupos, eu vou dar alguns exemplos, eu deixei até aqui o livro só para ler alguns, para eu não esquecer nenhum. Nós temos, por exemplo, crenças centrais de desamparo, Felipe. Uma pessoa com crença central de desamparo, ela vai ter pensamentos dessa forma. Eu sou desamparado, eu sou impotente, eu estou fora de controle, eu sou fraco, eu sou vulnerável, eu sou carente, eu estou sem saída, eu sou ineficiente, eu sou incompetente, eu sou um fracasso. Percebe? Então, uma pessoa que criou uma crença dessa, Felipe, uma coisa saiu errada no serviço, ativou essa crença, puxa, eu sou um fracasso. Aí já gera emoção de tristeza, aí já vai trazer a emoção do medo, o que potencializa e reforça esse pensamento. E aí a pessoa não consegue mais produzir o restante do dia. Fica clara essa questão, Felipe? Então, essas crenças vão determinar como serão as nossas ações. Tem pessoas que, por mais que você faça por elas, elas não vão conseguir se sentir amadas, porque tem uma crença de desamor. Eu vou contar rápido.